Vamos lá, estamos aqui hoje com o mestre Chicão, meu mestre, desde Não, 2012 a gente treina com ele, fundador da academia Chicão Jiu-Jitsu. E aí, mestrão, pode fazer uma breve apresentação sua aí, quando você começou, em que ano, em que pronto. equipe? Pronto. Meu nome é Francisco Carvalho, né? Mais conhecido como Chicão. Meu primeiro contato com o jiu-jitsu, eu pensei, né? Quando eu fui fazer essa live com você, eu fiquei pensando qual foi o meu primeiro contato com o jiu-jitsu. E eu voltei lá atrás e vi que foi em Guarajuba, no ano de 2000. Eu não comecei a treinar no ano 2000, né? Mas foi o meu primeiro contato Sim. que eu tive com jiu-jitsu. Eu fui para uma casa lá de praia e tinha dois praticantes lá de jiu-jitsu. O João e o Marcos. Hoje em dia eu nem tenho contato com eles, gostaria de ter contato com eles aí. Depois vou procurar eles através, né, das redes sociais. E aí eu vi, o Marcos era bem franzino, né? E começou uma brincadeira lá, aquelas brincadeiras de luta. E eu achei interessante como ele dominava, né, os outros que tinham uma complexidade física bem maior, né, mais forte. E aí eu conversando com ele, ele me falou que fazia jiu-jitsu e falou, pô, pai, faça também porque é interessante. Aí eu já fiquei com isso na cabeça, né? E no ano de Hum. 2002, quando eu comecei mesmo a treinar, eu fui para uma apresentação de jiu-jitsu ali no Bonocô Center com o Rafael Espínola. Hum. E por coincidência, ele me chamou, né, para fazer uma demonstração de um golpe. Então ele me ensinou a dar um mata-leão. E aí eu fiz o mata-leão, e ele falou assim, rapaz, você leva jeito. E eu acreditei nele, né? Eu falei, pô, eu levo jeito para esse negócio aí. E comecei a treinar com ele. Fiquei 6 meses treinando com ele lá no Bonocô Center mesmo. Só que o que acontece? Ele morava em Vilas e não estava sendo mais viável, né, de sair de Vilas para ir para academia lá dar aula de jiu-jitsu. E aí, acho que no finalzinho de 2002 mesmo, eu fui para 2002 ou 2003, se não estou enganado, eu fui para Fight Club e comecei a treinar Hum. com o professor, né, Márcio Bittencourt. E aí fiquei na Fight Club até a faixa Fight marrom Club lá na Ladeira do Pepino, né, mestre? na Ladeira do Pepino, a famosa Sei, Fight Club aquela, ali da Ladeira do aquela Pepino casa ali. lá, né? É a Tem aquela casa aqui em casa cima. É, em cima que era o tatame, né? em cima era o tatame, embaixo morava os avós, né, de Márcio, e em cima era o tatame. Então foi aí que eu comecei, né, a treinar jiu-jitsu e logo de cara me apaixonei. Foi uma arte marcial assim que realmente foi amor à primeira vista, né? Aí eu comecei a treinar e sempre tive uma visão, por incrível que pareça, desde a faixa branca eu tinha essa visão de ensinar um dia jiu-jitsu, né? Eu sempre gostei. Naquela época era mais difícil, a gente não tinha tantas informações, né, como a gente tem hoje, né, pela internet. Naquela época não tinha. Mas de vez em quando apareciam pessoas de fora lá para treinar e era dessa forma que a gente ia evoluindo, né, na técnica. O professor Márcio Bittencourt também viajava muito, né, até O para professor fora do Márcio, país. mestre, o professor Márcio, ele foi aluno de quem? Você sabe a Ele linhagem? foi, ele foi aluno de Edson Carvalho, né? Edson e Ricardo Carvalho. Que Edson Sim, Carvalho foi aluno de Cássio Grace, né? sim, E aí ele veio da Edson, o professor Márcio Bittencourt. sim. Então, ele e Danielzinho fundaram a Fight Club. Danielzinho é Daniel Lima, que mora na Austrália, né? Nessa época eu acho que ele já estava na Austrália já. Ele saiu logo do país. Entendi. Então, foi dessa forma que eu comecei no jiu-jitsu, né? E foi indo em 2008, 2007, eu já era faixa roxa, já estava dando aula, né? Assim, quando é um fato interessante que na fight era assim, se o professor faltasse, o mais graduado puxava o treino, né?
Então, às vezes Uhum. eu rezava, falei, pô, tomara que o professor falte para eu puxar o treino, que eu me sentia bem puxando o treino, né? Aí fui para essas linhas, disputei alguns campeonatos aqui locais mesmo, mas eu vi que a minha onda mesmo era ser professor, né? Eu fui mais para essa linha. E o jiu-jitsu mudou muito a minha vida. Eu vejo o jiu-jitsu. Eu tenho o jiu-jitsu, né, como filosofia de vida. Para mim, ultrapassa o esporte. Porque uma vez eu fui questionado, né? Falou assim, pô, você treina tanto essa arte marcial, o jiu-jitsu, e você pode nunca usar essa arte marcial. Porque as pessoas têm uma visão de que a arte marcial você usa para se defender de uma violência, né? Nesse aspecto. Mas, pelo contrário, eu uso o jiu-jitsu em vários momentos da minha vida, né? O jiu-jitsu me ensinou a ter mais paciência, a saber, em momentos de crise, ter calma, né, para saber agir. E hoje, para mim, o jiu-jitsu é uma filosofia de vida mesmo. E eu sigo mais por essa linha. Tanto lá que onde na nossa escola, né, tem atletas que disputam um campeonato e tudo, mas a grande maioria, né, que eu acho que como em outras academias, treinam mesmo para ter uma atividade física, né? E o jiu-jitsu não é só uma atividade física e mental, principalmente eu vejo isso aí, porque ele vai testando aí todos esses aspectos, né? Então, esse foi o meu começo aí no jiu-jitsu, nessa linha. Aí Tá. depois Ah, eu tive uma passagemzinha, né, o professor Márcio Bittencourt foi para os Estados Unidos e tudo. E aí eu comecei a treinar com o mestre Yuri, né? Com, foi eu e foi Nono e foi Vladimir para Nordeste. E logo depois, através de Guto, a gente foi para Jeff Team, né? uhum. Que Gutenberg já tinha saído já estava na Jeff Team, então fez esse convite para a gente, né? E foi através de Evandro, que era o presidente da Jeff Team Bahia na época. E, e aí, acho que foi a partir de 2013, né? Que a gente está na Jeff Team. Eu acho, É, por 2013. aí. Eu me perco um pouquinho nas datas, mas. E 2013 ou aí a gente. 2014, quando eu entrei já era Aham, Couro de Rato, né? Couro de Rato, aham, aham, Nordeste. E aham. aí, um ano ou 2 anos, a gente foi para Jeff. Isso. E aí pronto, aí a gente foi para lá, para Jeff Team, né? E começamos a desenvolver nosso trabalho, que foi muito enriquecido, né? Que a gente teve contato com pessoas lá de fora, né? Com Gutenberg, com Léo Cruz, né? Maurício. E aí, já entrando um pouco aqui na nossa metodologia, foi totalmente mudada. Porque eu vim de uma linha tradicional de jiu-jitsu, né? Então a gente fazia aquele aquecimento, e aí fazia as movimentações, não tinha tantas variações. A gente não praticava tanto o drill, né? Então foi a Uhum. partir de Gutenberg, principalmente, né? Quando ele voltou, que ele começou a passar isso pra gente, né? Para essa forma de treinar, que para mim foi muito importante, né? Mudou mesmo assim o nosso jogo, nossa metodologia de jiu-jitsu em si. Eu sempre fui muito. É isso que eu acho que é a magia do jiu-jitsu, né? É você ser aberto para experiências novas, né? Uhum. Hoje, lá na minha metodologia, por exemplo, o iniciante, ele chega, eu vou recebê-lo, né? E vou ensinar os golpes básicos mesmo, né? Armlock, triângulo, kimura, passagem de guarda, estabilizações. Na segunda fase do intermediário, eu já vou ter noção do jogo dele, né? E ele também já vai estar descobrindo o jogo dele. O que é o jogo? A forma que ele luta. E é aí que o jiu-jitsu começa a ficar interessante, né? Então, aí a Mas, gente. Pois não, pode falar, deixa eu, Alan. antes de a gente ir para a metodologia, queria saber Ah, do senhor. Você falou que desde a banca o senhor tem essa mentalidade de dar aula e tal. E em hum, 2007, na faixa roxa, que hum, você começou a puxar os treinos quando o professor não estava, né?
Isso. Quando foi que, quando você começou a puxar os treinos, você já decidiu ali, agora eu vou ser professor, ou não? Porque você trabalhava como administrador, né, de estágio, né, estudava, fazia Isso. faculdade. Quando foi que você parou assim e falou, não, agora eu quero ser professor mesmo? Isso. Então, nessa época, para mim, eu estava terminando um curso, né, de administração, que eu fiz administração de empresa. Então, era uma vida realmente muito corrida, porque além de estudar, eu trabalhava o dia todo, né? Eu fazia a faculdade à noite, a faculdade particular. E eu bancava a minha faculdade, então eu tinha que trabalhar. Então, o que é que acontece? Eu comecei a treinar 6 horas da manhã, era o único horário que eu tinha disponível. Porque 6 horas da manhã eu treinava até 7h30, eu tomava um banho lá na academia mesmo e ia para o trabalho, que eu começava a trabalhar 8 horas. Aí ficava no trabalho até 18 horas, 18 horas saía para a faculdade, chegava em casa umas 11h30, né, meia-noite, e já estudava à noite mesmo, porque eu já tomei a decisão, falei, eu não vou largar o jiu-jitsu. Às vezes eu me questionava, né, falei, será que vale a pena esse esforço todo, que realmente era uma rotina muito puxada. Mas desde cedo eu pude compreender a importância do jiu-jitsu na minha vida, né? E hoje eu sei que não, todas as artes marciais têm essa importância. Mas o jiu-jitsu, eu vejo assim, que é a arte marcial que eu pratico, né? É de fundamental importância para a formação do ser humano, né? Você evoluir como pessoa. Porque ali Hum. você tem contato com diversas, no sentido figurado, né? Batalhas, né? Literal também. Porque você ali você vai ter que controlar, né? Sua vaidade, né? Sua raiva. Você tem uma questão social que é muito importante no jiu-jitsu, né? Então você ali se envolve com várias pessoas e essas pessoas podem ter problema e você vai ser solicitado, né, para ajudar ela a resolver. Às vezes você tem problema também, você solicita outras pessoas. Então, desde cedo, eu consegui identificar essa importância do jiu-jitsu, né? E eu vejo essa é a minha visão. Quando a pessoa identifica isso, que o jiu-jitsu não é só uma atividade física, um esporte, mas sim uma filosofia de vida, ela passa a valorizar mais o jiu-jitsu, entendeu? Por isso que Hum. essa linha de é uma linha, né, do jiu-jitsu atleta, né, competição, o jiu-jitsu como esporte. Mas para mim, na minha visão, ultrapassa tudo isso, né? Hoje eu vejo isso, o jiu-jitsu, como uma filosofia de vida mesmo, como um guia prático de vivências que você pode levar isso para a sua vida e aplicar em várias situações. Então, Entendi. desde aquela época eu identifiquei isso. E aí foi quando aí eu terminei a faculdade e eu decidi, né? Eu falei assim, vou começar aos poucos, vou colocar começando dando aula um horário, né? Para ver, porque é um enorme prazer para mim dar aula, entendeu? Eu desde sempre eu sentia isso. Mas tem outras questões também que envolvem, né? Então eu falei, vou começar devagar, e aí eu comecei dando aula um turno e no outro fazendo trabalho mesmo na área de administração, porque Mas era, era, sim, pode falar. era remunerado, mestre, ou era aula só ajudando mesmo? No começo eu comecei só ajudando mesmo, né? Para eu pegar experiência. É Hum. como se fosse um estágio, né? Então, essa questão da aula envolve vários aspectos. Não só o aspecto técnico, né, que é importante também, mas vivências também de vida, né? Porque ali você vai ter acesso a várias pessoas. E tem um ditado que diz, né? Cada cabeça um mundo, né? Então há vários mundos e há várias situações e você vai ter que saber lidar com aquelas questões. Porque o professor de jiu-jitsu, ele tem esse papel, né? Eu vejo ali como um mediador. Então, e se tratando de artes marciais, né? Pode ter situações de conflito, pode ter, né? Então, você tem que ter uma experiência para saber lidar com aquilo. E até com você mesmo, né? Porque o jiu-jitsu envolve aspectos, tem vaidade, orgulho,
Então, você tem que ter essa experiência para dar aula, vivenciar aquilo ali, porque você vai enfrentar essas situações. Uhum. Então, foi a partir dali, Bruno, que eu comecei a falar, pô, é isso que eu quero fazer mesmo, que eu vou buscar. E o mais interessante o que me deixa mais fascinado assim em ser professor de jiu-jitsu, porque constantemente eu estou aprendendo, né? Então, eu faço aquela iniciação ali, o cara vai intermediário, em todos os aspectos, até jiu-jitsu mesmo. Então, hoje eu tenho vários alunos lá que são meus professores, entendeu? De jiu-jitsu, né? Eu estou ali, né, no papel lá de professor, mas estou aprendendo também. Eu acho isso importante, né? E isso me realiza. Não é que eu fale assim, pô, tá assim, o cara é bom porque eu que fiz ele, não. É porque nós fomos nos construindo, entendeu? E hoje eu tenho essa oportunidade de aprender com a pessoa que eu iniciei. E isso para mim é um dos principais objetivos de qualquer professor e qualquer área, né? Então isso aí me deixa muito feliz. E Massa, mestre. aí foi o que eu decidi mesmo. Eu falei, pô, é isso que eu quero mesmo, ser professor, deixar é, esse legado, né? Porque é um legado importante que ainda eu vejo que poucas pessoas, assim, a nossa sociedade não enxerga assim o esporte em si, né? Não só o jiu-jitsu, mas qualquer outro tipo de esporte. Essa importância que ele tem, né? Como um formador de pessoas melhores, porque ali o esporte não é só, né, a técnica, o jogo em si. Ali você vai formando relações humanas que são importantes, né? Uhum. Então, você se torna uma pessoa melhor através do esporte. Eu acredito muito no esporte. Eu acredito que a gente, não só nós, mas os governos deveriam atentar para isso aí, para fomentar os esportes em toda a sociedade, né? Nas escolas, em todos os lugares que, com certeza, a gente ia formar cidadãos melhores, porque estimula isso, né? Você ter essa visão, você lidar com o jiu-jitsu. Uma coisa muito importante que o jiu-jitsu nos ensina é lidar com a frustração. E isso é muito importante na vida, porque na maioria das vezes você não vai acertar, você vai errar. E o segredo está aí. Como é que você vai lidar com esse erro? Você vai aprender com esse erro ou você vai desistir, né? Eu faço de tudo para manter as pessoas no jiu-jitsu, né? Mas na minha experiência, eu vejo que muitas pessoas desistem por isso, porque não sabem lidar com a frustração. Porque você ali, o jiu-jitsu, imagine aí, você é um cara de 100 quilos, vai lutar com um menino de 60 quilos e esse menino vai te dominar, entendeu? Então tem que ter cabeça para lidar com isso, né? Com essa questão da vaidade, do orgulho e da frustração. O jiu-jitsu é um esporte complexo, né? Ele é cheio de detalhes. Então você tem que estar sempre praticando para ir ajustando. Então, quando a pessoa assimila isso, sabe lidar com a frustração, com certeza ele vai ser um bom atleta, ele vai ser um bom ser humano e ele vai evoluir em todos os aspectos da vida dele. Aí foi Mestrão, isso que. Falei, não. ah, pode concluir, pode concluir. Não, então foi isso que me fez cada dia mais ter essa vontade, né, de ser professor, Bruno. E quando eu despertei isso, que eu tive essa visão, aí que eu quis me empenhar cada vez mais, né? Eu sei que é difícil, a gente vai falar sobre isso, né? É muito difícil aqui no Brasil, já é difícil, na Bahia é mais difícil ainda, né? Mas eu tenho uma visão, assim, positiva nesse aspecto. Eu acho que quando chegar ao top, a gente vai conversar sobre isso e eu acho que vai melhorar. Beleza. Mestrão, e vamos Ah, agora para a metodologia. certo. Como era o jiu-jitsu na Hum, sua época, né, quando hum, você começou, a metodologia que você treinava, hum. e como foi que o senhor foi desenrolando e criando, de certa forma, a metodologia Chicão, né? Então, ó, na minha época, quando eu comecei o jiu-jitsu, o que era o jiu-jitsu? Era um aquecimento forte, né? Você tinha que se preparar muito fisicamente, porque as técnicas ainda eram muito restritas, né? Então, nos últimos tempos, o jiu-jitsu desenvolveu muito, né?
de quando eu comecei para cá, rapaz, desenvolveu muito, muito mesmo. Então era o quê? Era um aquecimento forte, você se preparava muito fisicamente, né? E com um recurso técnico limitado, né? Hoje eu tenho essa visão, naquela época a gente não tinha, né? Então, o que acontecia também naquela época? As técnicas não eram passar, por exemplo, sua escola tinha uma técnica boa de meia guarda. Aquilo dali era guardado a sete chaves, né? Porque era voltado justamente para a competição. Então você tinha aquela arma ali, você não queria passar, né, para seus adversários, né? Então aquilo dali era difícil, ó, você aprender uma técnica nova, né? Aí o cara lutava com lá, pã, aí você pedia para, pô, me explique isso, não tinha isso. Não tinha essa, como hoje é muito bom, né? Essa irmandade no esporte. Era uma coisa assim, hoje, né, para hoje, era um negócio selvagem mesmo. Então não tinha essa questão de visitar academias. Poucas academias, uma visitava a outra. Quando tinha negócio de visita, a gente já sabia que era um desafio. Então isso aí limitava muito também o aprendizado, né? Porque um ficava com aquela coisinha ali, o outro ficava com aquela coisinha, não passava, então não praticava. Porque olha como é importante você compartilhar o conhecimento. Porque você obriga a pessoa a evoluir, né? Eu vou fazer um jogo, eu te mostro o meu jogo, você vai criar uma defesa, eu já vou ter que criar outro jogo, e com isso eu já evoluo. Então, naquela época Uhum. não tinha isso, né? Então, a nossa metodologia hoje em dia é uma metodologia voltada assim para o que dá certo, né? A gente teve também muita sorte, né, de poder contar com os amigos, né? Que não são só colegas nem parceiros de treino, são nossos amigos mesmo, né? E trouxe uma nova forma de, de treinar o jiu-jitsu, né? Essa questão do drill. Eu, agora, na nossa metodologia, o que eu acho mais interessante é essa fase final, né? É assim que eu dou uma liberdade. Por exemplo, você tem um jogo de meia guarda profunda. Nessa fase, eu não preciso mais falar com você, pô, Brunão, vai treinar isso, não. Você vai desenvolver sua meia guarda profunda. Então você se torna um especialista. Isso aí é bom para toda academia. Lá a gente vê que são vários jogos, né? Tem um que joga de Uhum. aranha, tem um que joga de um berimbola, o outro é meia guarda, o outro joga de della riva bem, um passa bem, o outro faz guarda bem. Então isso aí vai agregando, né, conhecimento a toda a equipe. E é muito bom porque estimula você a treinar, né? Fazer um trabalho específico no jogo que você está lutando. E ajuda também as outras pessoas que vai ter contato com vários jogos. Ajuda você também a trabalhar isso. Então, o meu papel lá de professor, eu tenho que saber passar um pouquinho de cada coisa, né? Eu não sou especialista. Por exemplo, eu não posso, não tenho nem condições e nem posso ser especialista. Pô, não sou especialista em tudo, nem agora. Não. Eu vou aprendendo ali também, né? Uhum. Mas é, meu trabalho se torna até mais suave porque tem vários professores ali. Então você joga de meia guarda profunda bem, aí já vem entrar o outro lá, Arthurzinho já joga de outra coisa, então vai agregando e toda a equipe cresce, né? Porque a gente tem contato com vários jogos. Então é muito importante essa fase inicial do jiu-jitsu é a fase mais importante que eu acho, porque é, a partir do momento, né, que a pessoa começa e ela vai para a fase intermediária, que ela descobre o jogo dela, muito dificilmente ela vai sair do jiu-jitsu, né? Então, essa parte inicial que é mais que tem que ter, requer um maior cuidado, uma maior atenção, né? Que é o contato com o esporte. A gente veio do esporte também, porque é um resquício de antigamente ainda a gente sofre muito com isso, que era um esporte muito agressivo, muito violento, né? Você chegava no primeiro dia, tinha academias que você levava logo um amasso, né? É um negócio meio incoerente que hoje em dia fica até difícil para a gente entender, mas acontecia. E isso aí a gente ainda sofre um pouco dessa influência. Eu percebo que ainda tem pessoas que chegam lá na academia para visitar, ainda fica com o pezinho atrás, atrás assim, né? Mas depois sente o clima, aí relaxa. Mas isso eu sei que é resquício de antigamente, da época, né?
que eu até vivi. Então, o jiu-jitsu está evoluindo muito e a tendência é evoluir cada vez mais, né, com isso, com essa troca de informações. Então, hoje em dia, né, tanto para o professor quanto para o praticante e principalmente, né, para o atleta, ele tem que estar sempre estudando. Isso é uma das coisas que me fascina também no jiu-jitsu. Você não pode ficar parado, porque está surgindo jogos novos, né? Várias formas de lutar. Então, exige um constante conhecimento de vários jogos, né? Você não precisa se tornar o melhor em um jogo. Não, eu tenho que saber tudo. Não, mas você tem a obrigação de, pelo menos, conhecer, né? E é muito bom você aprender. Você está sempre tendo disposição para estar aprendendo, né? Chega lá um cara com um jogo novo, pô, me ensina aí, você vai sofrendo aquilo que é normal. E aí você vai evoluindo. Então, nossa metodologia é pautada basicamente nisso aí, na constante evolução e na aprendizagem. Você é um faixa preta com alma de faixa branca no intuito de estar sempre aprendendo. E isso aí a gente vai estar evoluindo bastante e vai mudando. Eu não acredito que nada. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a única coisa absoluta é o relativo. Não existe uma coisa assim absoluta. Tudo está em processo de mudança. Então você tem que saber também enxergar isso, ter um bom senso e buscar evolução. Então a gente está sempre estudando, testando outras metodologias. Pô, você sabe, a gente conversa muito lá, né? Então eu tenho muita sorte lá na academia, eu não tomo nenhuma decisão sozinho. Então eu estou sempre aprendendo também, a gente está sempre discutindo, então sempre aprimorando, né? Para sempre estar levando esse jiu-jitsu, né? De bem-estar para a gente lá. E é isso, Bruno. Essa é a nossa metodologia, e a metodologia da Uma, evolução. uma coisa, mas que Uhum, eu vi no. Que eu reparei, assim, que você está falando aí da galera das uhum, antigas. uhum. No caso, tem muito a ver, a sua metodologia hoje tem um pouco a ver com sua visão, sua personalidade, né? Porque você falando aí que antigamente o pessoal escondia o jogo, quando eu comecei a treinar com você, fui um dos seus primeiros alunos, assim, É. a gente via a liberdade que você dava pra gente para poder aprender como quisesse aprender. Então, tipo assim, a gente Uhum. tomava aula com você e ainda, tipo, era como se fosse um aluno que ia para a faculdade, tomava aula lá, com o professor, mas ia na biblioteca pegar outros livros e outros Isso. assuntos. E É. você dava essa liberdade pra gente para treinar de tarde. A gente treinava de tarde lá sozinho, eu, Arizão, Montanha, Diegão. Ficava lá de Isso. manhã, de tarde, de noite. Treinava, fazia o treino com o senhor, ainda fazia o treino nosso. E Verdade. ficou assim por vários anos a gente treinando assim, né? De Foi. manhã, de tarde, de noite e tal. E isso Uhum. aí que eu percebi, essa liberdade que você dava pra gente. Eu acho que foi um dos motivos do sucesso da sua metodologia, né? Que na época, poucos, acho que como o pessoal tinha essa visão ainda de se fechar, e você tinha essa Uhum. visão de abrir o conhecimento, e quando chegou o Guto mostrando, na GFT do Rio a gente tem assim, aí mostrou os drills, mostrou o específico e tal, você foi abrindo a mente e abrindo a mente dos seus alunos juntos, né? A gente foi de certa forma, temperando essa metodologia, né? Fazendo com Isso. que a metodologia fosse aumentando e tal, e fosse criando uma nova geração, que foi a geração de Artuzinho, da galera que chegou depois. Eu acho que Foi. um pouco da sua visão também, mestre, ajudou muito nesse auxílio da metodologia, né? E como você falou, a Uhum. metodologia não para. Hoje em dia a gente já está com um nível de profissionalização absurdo, né? Em termos de É atleta aí. verdade. Até É. mesmo para praticantes já tem outros níveis de treinamento, né? De drills, Isso. né, para quem não quer competir, só quer o lifestyle mesmo, também tem outro tipo de metodologia. E eu tô vendo que você também está indo nessa linha, né? Que é a linha Isso. das grandes academias que, como você falou, de certa forma tem um sucesso, né? Isso. Com certeza, Brunão. Está em constante mudança e a tendência é mudar e evoluir cada vez mais, né? Então a gente tem que estar sempre aí buscando conhecimento. E isso aí é uma forma também de motivação, né? Porque nunca vai ficar monótono, né? Então isso é o que é interessante aí do jiu-jitsu, né? Em esses aspectos assim de você estar sempre tendo que evoluir.
E isso Uhum. é muito importante e a gente vai seguir essa linha aí sempre, né? E sempre manter essa visão aberta para as coisas, porque o que dá certo a gente tem que seguir, não é isso? Então é isso que a gente vai Isso. sempre estar buscando lá, né? Tá buscando essa evolução nos treinos, em tudo, sempre tá aberto as novas experiências, que é muito importante. Entendi. Entendeu, Mestrão, Bruno? dentro dessa linha aí essa linha sua de pensamento aí, de Uhum, ter a cabeça mais aberta para novos conhecimentos, não se fechar tanto, né? uhum, É, eu queria conversar contigo, né, que o assunto uhum, mais principal assim na nossa conversa é sobre a administração da academia, né? Eu lembro que quando eu entrei, a gente você, tinha outro professor, tinha você outro professor e tinha, de certa forma não uhum, tinha um controle uhum, das mensalidades. Você começou a anotar, fazer carteirinha e tal. uhum, Hoje em dia você já tem outra forma de gerir. Queria ver essa sua uhum, experiência, né? Quando você uhum. começou mesmo a fazer essa gestão e o que mudou, assim, né? Nesse tempo que você começou a gerir a academia. Ah, certo, Bruno. Ó, Bruno, eu pensei muito sobre essa questão da administração da academia, né? Então, o que é que acontece? Tem um ditado que diz assim, ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou administrador, né? E, por outro lado, o jiu-jitsu para mim é uma coisa, é um amor, né? É uma paixão. Então, no começo, né? Até bem pouco tempo atrás, eu tinha dificuldade de lidar com isso, o jiu-jitsu como negócio, entendeu? Eu era tão deslumbrado assim com jiu-jitsu, né? Pô, o jiu-jitsu é a paixão da minha vida. Então, por exemplo, chegava um cara lá, aí jogava uma conversa assim, pô, mas eu não posso, né, arcar aí com a mensalidade e tudo. Aí eu falava, não, tá certo, né? Aí batia o coração. Mas aí, como tudo na vida, eu faço isso, Brunão. Eu demoro para tomar as decisões. Mas quando eu tomo, eu procuro tomar da melhor forma possível, né? A decisão mais correta. E eu andei pensando. Eu falei, pô, o jiu-jitsu é uma coisa que eu amo. Mas para essa coisa perdurar, para ela durar, eu vou ter que administrar da forma certa, entendeu? Porque senão vai acabar acabando. Porque eu não vou ter como manter o negócio, né? Não vou ter como deixar o negócio girar. Então, a partir daí, e também com a ajuda de vocês, né, de todo mundo lá, eu consegui estabelecer uma forma de administrar. E eu busco também novos métodos também, né? Então a gente tem um grande exemplo aí de administrador de academia, né? Que é Gugel. Então eu estou sempre estudando, vendo isso. Mas meu principal objetivo nessa fase de administração é porque assim, o que é que acontece? Tem o jiu-jitsu, o negócio, tem a mensalidade. Mas qual é o principal desafio do professor para administrar uma academia? É fazer o aluno enxergar a importância do jiu-jitsu, né, na vida dele. Então, ver ali que aquela mensalidade ali é para manter um negócio, né, para me manter também, né, que é o meu trabalho. Mas o que é que você tem que despertar ali no aluno é para ele enxergar a importância da arte marcial na vida dele. Porque o jiu-jitsu ali é uma maneira de você evoluir como pessoa, como ser humano. Você está cuidando do seu, né, do seu físico e principalmente da sua mente, né? Então, já foi comentado em outras lives, aqui na Bahia, as pessoas têm uma cultura de festas, né? Então, o que acontece muito? Se o menino tiver ali o dinheiro para pagar a mensalidade, mas hoje tem uma festa, ele não quer nem saber. Eu sei que ele vai pegar aquele dinheiro ali e vai gastar numa festa, né? Então, isso aqui na Bahia dificulta um pouco você administrar, né, a academia, porque você não tem, assim, por exemplo, hoje eu tenho X alunos, né, esse mês. Amanhã já não tenho essa quantidade. Então fica um negócio muito, muito louco mesmo. Hoje em dia, como eu já tenho muito tempo, né, dando aula e administrando a academia, eu já consigo mensurar um pouco, não totalmente.
Então, qual é a forma que a gente está implantando lá no nosso CT? A gente começou a implantar planos, né? Então, tem um plano mensal, tem um plano trimestral, tem um semestral e tem um anual. Apesar de poucos ainda alunos, né, aderirem esse plano. Mas isso aí já é melhor porque você já tem aquela quantidade de alunos certa, né? Que você já sabe, se o cara aderiu o plano, por exemplo, trimestral, dentro daqueles 3 meses ali, você já vai ter X para administrar esses recursos, né? Dentro das despesas que você tem ali e trazer melhorias também para a academia. Então, são esses gargalos que tem aqui, né, na administração, não só no jiu-jitsu, mas como em outras artes marciais. Essa questão é muito, você não tem uma precisão assim de alunos que vai continuar frequentando, né? Então, tem essa questão também que o cara começa e o cara não continua, que já é uma outra, já foge um pouquinho da administração, é a própria metodologia mesmo que você vai ter que adequar para segurar esse aluno, entendeu? Mas o que eu quero, hoje, meu principal objetivo é mostrar essa importância do jiu-jitsu, né? É mostrar ao aluno ali, ó, que aquele valor é o valor correto que ele tem que estar lá para ajudar a própria família, o próprio desenvolvimento, porque lá futuramente ele vai colher esses frutos, entendeu? Então, isso aqui na Bahia, né, que a gente tem que desenvolver isso. E eu tenho uma visão que isso aí vai melhorar, né, a partir tudo evolui, né? Não quero dizer com isso que o cara vai deixar de ir festa e tudo, né, mas saber mensurar, né? Porque o jiu-jitsu, eu sempre escuto essa frase, é verdade, é um investimento que você faz em você mesmo, né? No seu físico, na sua qualidade de vida. Então, isso para mim é importante. Mas está melhorando muito, Brunão, com essas questões. O jiu-jitsu está evoluindo não só, né, nas técnicas, mas como na administração também. Hoje em dia a gente tem várias referências, né? Tem Gugel e outros professores também. Eu mesmo já fiz agora aí, nessa pandemia, já fiz 2 cursos, né? Com professores sobre administração mesmo. Porque o jiu-jitsu, para perdurar, você tem que administrar ele correto. Você tem que administrar ele da forma correta. Porque senão acaba caindo. Agora a gente vai falar sobre isso, né? Nessa crise que a gente está passando aí do Covid. Então, o jiu-jitsu é uma empresa mesmo. Você tem que ter lá tudo, ó. Tem que ter o capital de giro, tem que ter a reserva de emergência. Porque você vai ver depois dessa pandemia, infelizmente, várias academias não vão conseguir se manter, né? Então, para esse amor durar para sempre, a gente tem que fazer. Não é um sacrifício, né? É só uma nova forma de enxergar o jiu-jitsu como um negócio mesmo para a gente manter, né? E uma coisa que você sempre fala, Bruno, que é muito importante, a gente tem que consumir o jiu-jitsu, tem que consumir, né? É uma forma assim de você motivar as empresas fortes, né, a patrocinar o atleta. Eu quero ser um atleta de jiu-jitsu, mas eu não consumo jiu-jitsu. Como é que as empresas vão Pois me é. ajudar? Pô, a gente vive no sistema capitalista, né? Então as empresas elas querem ter visibilidade, né? Então para nada é de graça, tudo tem que ter uma coisinha em troca, né? Então a gente tem que consumir o jiu-jitsu, tem que conversar mais sobre jiu-jitsu, né? Tem que consumir mesmo essa arte tão maravilhosa, transformar o jiu-jitsu mesmo numa filosofia de vida, né? Para que nosso cenário melhore. A gente tem que criar um sistema, né? Essa coisa de vivenciar mesmo o jiu-jitsu, né? Como existe lá fora, né? Os Estados Unidos lá com o futebol americano, o basquete. Então isso aí tudo influencia, né? A gente ainda está começando aqui no Brasil, né? Melhorou muito. Até aqui na Bahia melhorou muito. Desde quando eu comecei a dar aula para até agora. Por incrível que pareça, melhorou muito essa questão do jiu-jitsu, né? Dá para você ganhar um. Não vou dizer que você. Dá para se manter, né, do jiu-jitsu, você fazendo um trabalho sério, honesto, né? Então, dá para você se manter. Agora, dá para melhorar bastante ainda, né? A gente pegar essa visão da importância do nosso esporte, né, na nossa vida, né? É uma atividade física, uma Isso, atividade mental, isso tem que isso, melhorar isso que bastante.
Isso que eu ia te perguntar, mestre, o senhor Hum, consegue hoje assim, hum, sem tirando a hum, pandemia, que a gente vai conversar, próximo tópico é a pandemia. hum. Mas, tipo assim, você consegue viver do jiu-jitsu, só do jiu-jitsu? Ô, Brunão, hoje em dia é complicado, né? Você, aqui na Bahia, mas eu Hum, conheço várias pessoas, até aqui mesmo na Bahia, que vive exclusivamente só do jiu-jitsu, entendeu? Tem lá o CT e eu posso dar um exemplo aqui que, por exemplo, Sensei Ricardo, né, esses mais antigos, né, Sensei Besouro. Então são pessoas que fazem o trabalho dele direitinho. Tem várias pessoas aí, a galera da Raiz, tem várias pessoas também. Dá pra, dá pra viver, não é fácil, entendeu? Então você tem que ter várias aulas, né? Eu me mantenho assim com o jiu-jitsu, não só exclusivamente, né, com o jiu-jitsu, mas é assim, você tem que dar várias aulas, né? Você vê que eu dou vários horários de aula e tudo, mas dá, entendeu? Agora tem que saber, agora tem que conseguir esse objetivo, né? De colocar na cabeça das pessoas, dos praticantes, dos atletas, a importância do jiu-jitsu, né? isso. Porque, como eu sempre falo, é um investimento em você mesmo, é uma coisa que você vai levar para sua vida. É um conhecimento que realmente você leva, né? Que você só não aplica. Além de ser defesa pessoal, é um guia de sobrevivência. Eu vejo isso como isso, como guia de sobrevivência. Você está numa fila de um banco, né? Ali, então você vai se manter calmo. Tem uma confusão, você vai se manter, ó, calma, vai evitar ali um conflito maior, né? Sendo praticante de jiu-jitsu. Porque o tempo todo a gente está em constante adrenalina ali. Então, é muito difícil você conseguir uma adrenalina tão alta quanto você consegue em um treino. Até no treino mesmo de jiu-jitsu, você ali rolando. Então você se torna uma Uhum. pessoa mais calma. As pessoas têm outra visão. Você não é um praticante, o cara vai ficar mais. É totalmente o contrário. Então é um guia de sobrevivência. Momentos difíceis, você respirar. Porque o jiu-jitsu, literalmente, você pensa sob pressão. O cara tá te pressionando ali, ó, você vai ter que pensar em fazer uma movimentação para sair, né, de lá. Então isso, o jiu-jitsu é um guia de vida. Então é importante, né, você praticar todos os dias isso. Então a partir do momento que as pessoas conseguirem ter essa consciência, né, dessa importância, eu acho que tudo vai melhorar, entendeu? E a gente vai prosperar, né? Porque a gente vai, como sendo um negócio, a gente vai vender um serviço que é desejado, né? Quem não quer ter qualidade de vida, né? Quem não quer se tornar uma pessoa mais sábia? Então, essa é a minha visão, entendeu, Bruno? Que eu espero que isso aí vai melhorar. Aqui na Bahia, a gente precisa fazer Sobre. um trabalho. Só para concluir, Bruno. Ah, Aqui na Bahia, a gente precisa fazer um trabalho, principalmente nossos governantes, de implantar o esporte nas escolas, né? Desde ali da criancinha, para a criança ter o contato com o esporte. E, entendi. infelizmente, aqui não incentivam isso, né? Porque a criança que começa fazendo esporte, com certeza ela vai ser um adulto diferente, né? Tem esse aspecto. Tem um aspecto também de a gente consumir mais jiu-jitsu, como você sempre fala, né? Então, quando isso tudo começar a acontecer, a gente vai viver bem do jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu dá, eu sempre falo lá, falo assim, pô, o jovem, né? Hoje em dia, no cenário mundial e no cenário brasileiro, é muito difícil você conseguir um emprego, né? Você termina o segundo grau, pô, raramente você vai conseguir um emprego. Então, é muito importante, eu falo lá assim, você a partir da faixa roxa, você já pode dar aula. Então você pode, ó, chegar, ó o investimento que você vai lá, vai treinando, né? Você investe, você chega a faixa, você já começa a dar aula. Você ganha uma grana, dá aula lá segunda, quarta, sexta. Pronto, já tem seu dinheirinho aí até para ir pro reggae, para comprar sua roupa, comprar suas coisas. Então eu vejo, Brunão, né? Pro jovem, principalmente, muito importante o jiu-jitsu como primeiro emprego, né? E ali ele vai construindo relações, ele vai conhecendo pessoas, né? Que já pode indicar ele para outro emprego. Só para concluir, Bruno, com isso aí Pode falar, mas eu me lembrei de fica uma à vontade, questão. mestre. A live.
A live é sua, pode ficar à vontade aí. Eu tô Pronto. aqui, tô vendo tudo. Eu me lembrei, viu, Brunão? Quando eu estava terminando já a faculdade, eu fui fazer um estágio. E eu já treinava jiu-jitsu. Então, minha orelha, foi na época que minha orelha estourou, né? E naquela época, o jiu-jitsu era muito mal visto, né? Que foi aquela época dos pit boys. Então, a gente sofreu muito preconceito por essas pessoas, né? Que brigavam em boate e tudo. Então, quando eu fui fazer a entrevista do emprego, o cara olhou pra minha orelha. Aí, na época, ele não falava, era vale tudo, né? Que ele falava. Ele falou, você faz vale tudo? Eu falei, não, eu faço jiu-jitsu. Aí ele já ficou com o pé atrás. E aí, Bruno, eu fui fazer esse estágio. Rapaz, eu fico até emocionado de falar isso aí. Eu fiz o estágio. Para você ter uma ideia, nessa empresa, eu fui o único que conseguiu concluir o estágio, né? Porque era um cara bem rigoroso, né? Um cara excelente. A Aurélio era muito rigoroso. Então, o jiu-jitsu me ensinou a ter esse jogo de cintura. Eu já dava aula, então eu tinha um jogo de cintura. Eu sabia lidar com aquilo, eu não levava para o pessoal. Então, o que é que acontece? Nos dias que ele estava irritado, ele falava as coisas. Então, eu não deixava me abater, eu não levava o pessoal. Eu falei, não, isso aqui não é comigo. Ele tá com algum problema e ele tá irritado. E no dia, né, eu fui lá, terminei o estágio. E aí, ele falou bem assim comigo, ó, agora aqui nessa empresa vai ser pré-requisito ser lutador de jiu-jitsu para trabalhar aqui, porque eu nunca tive uma pessoa tão boa trabalhando. Isso para mim foi um orgulho imenso, né? Porque eu consegui mudar a visão dele que ele tinha do esporte, né? Tanto que depois ele até me procurou, o filho dele mora fora, né? Tava praticando jiu-jitsu também. Então isso que é importante, entendeu, Brunão? Entendi. Então quando a gente conseguir colocar essa consciência nas pessoas aí a gente vai sim poder sobreviver do jiu-jitsu aqui no Brasil, aqui na Bahia e em Salvador. Beleza? A questão do consumir, mestre, eu também Ah, eu falo muito disso porque, hum, assim, acho que o praticante, ele tem que o pagar, né, aceitar o hum. produto, tem que partir do praticante. Por exemplo, Isso. principalmente aquele que se diz, eu quero viver de jiu-jitsu, né, que a gente já viu É, muitos dizendo, não, eu quero dar aula de jiu-jitsu, quero viver de jiu-jitsu. Mas, às é. vezes, é o primeiro cara que não nem paga mensalidade. Isso Então, como mesmo, é que ele Bruno. quer viver de jiu-jitsu se ele não paga mensalidade? Porque quando ele for É, professor, ele vai ter que aceitar aluno sem pagar mensalidade, porque quando ele está é. pagando, ele está valorizando o seu produto, né? A sua aula. Isso, isso. Só que aí a gente pode entrar em outro questionamento Hum, também, né? Que hum, só se questionando mesmo, hum, será que aqui em Salvador, no caso, ainda hum, não estamos no nível de oferecer um produto de qualidade para as hum, pessoas? Porque assim, hum, eu não acredito que não tenha tanta demanda assim. Eu acredito que tenha demanda, hum, entendeu, mestre? Porque, por hum, exemplo, como na live de ontem, o Diegão falou, né? hum, Salvador muito modinha, então tem a época do karatê, tem a época de outra coisa, do esporte, hoje em dia a época é o hum. crossfit, né? Então tem demanda no CrossFit, tem vários boxes de CrossFit, né? O que eu vejo diferente é que talvez eles tenham um produto de qualidade mais acabado, mais Tô aprimorado, e as entendendo, pessoas Bruno. escolham o CrossFit do que o Jiu-Jitsu, entendeu? Então Isso. talvez, não sei, né? Possa Hum, ser que o produto que esteja oferecendo, né, em outras academias, não tenha tanta qualidade, tu faz as tô pessoas desistirem. entendendo. Ou seja, pode ter professores ainda com a mentalidade antiga de metodologia, né, de o cara entrar na academia, tomar aquele carro e sair, né, e aí desiste. Aí esse cara que teve uma experiência ruim vai passar para outro, vai passar para outra, boca a Isso. boca. Porque o senhor citou aí inúmeros benefícios do jiu-jitsu, né? Agora eu acho que Hum, se os professores daqui tiverem encaminhando para uma metodologia melhor, como você está falando aí, oferecer o jiu-jitsu como um produto bom para segurar as pessoas mais tempo, né? hum. Treinando e tal, se apaixonar, esperar a pessoa se apaixonar, acho que a gente consegue ter um número maior de praticantes, né? É verdade. E, e de Concordo. preferência e de preferência pagantes, né? Porque é que eu Hum, sempre falo, a gente mesmo tem que consumir as marcas de Gil, tem a marca ali de SSA Kimono, a gente tem que ir lá e comprar a roupa do cara, que é ele que está nos campeonatos, a gente tem que ir nos campeonatos da federação, tem que ir lá consumir os produtos de quem está lá, isso. entendeu? Quem está com as banquinhas ali vendendo, quem gosta de competir tem que estar competindo, tem que estar pagando inscrição, né? Porque é isso que movimenta, né? Isso. Se eu gosto disso no amor, tá no amor também, mas também rola a parte financeira, né? É Que isso, é é. importante, né?
Porque Eu acho se ficar só no amor, acaba morrendo, né, Bruno? Não adianta nada. Aí, ao invés de você estar fazendo um trabalho para levar o jiu-jitsu adiante, você está matando o jiu-jitsu, né? matando o Então, isso que jiu-jitsu. você falou é importantíssimo, Bruno. A gente tem que fazer essa economia girar, né? E entre nós mesmos, né? É uma economia circular, né? Entre a gente mesmo, os praticantes, um ajudando o outro. E aí todo mundo ganha, né? É, Quando, Brunão, despertar também esse espírito de união, todo mundo vai sair isso. ganhando, né? Pô, bora lá, o cara tá lá, o cara tem uma marca lá de jiu-jitsu, pô, vou lá, vou comprar dele. Aí ele já começa a aumentar, pô, ele fala assim, pô, eu já tô com minha marca, tô vendendo, vou investir num atleta. E aí pronto, aí já vai patrocinando. E aí a roda vai Isso, girando, né? exato. Então, é isso mesmo. Esse é o grande segredo, Brunão. Eu acho também, Brunão, que tem demanda. Pô, tem demanda para CrossFit, né? Que a gente sabe que Que é mais a mensalidade do CrossFit não é barata, né? E você isso. vê aí vários boxes cheios. Então, aí, Brunão, é uma coisa que a gente tem que conseguir descobrir aí, esse segredo, né? É, De ver aí o que é que tá faltando para chamar essa galera aí, porque você sabe, o jiu-jitsu é uma coisa apaixonante, né? Então, vários uhum, benefícios. E por que a galera não está fazendo? Esse pois é o é. questionamento, né? A gente tem experiências de sucesso, né? Em São Paulo, com Fábio Gurgel, com a Aliança, e tem Mário Pois Reis é, mano. também, É, academias lotadas, né? E ele é, provou que não precisa ir para os Estados Unidos para encher a academia, né? Ele consegue encher a academia e com a mensalidade aqui para nossa realidade de Salvador é altíssima. é, Mas a gente consegue encher, pô. O jiu-jitsu é apaixonante mesmo, é só botar aquela semente ali em mais gente, né? E isso mesmo. eu acho que deve ter mais pecados, mas eu vejo muito esses pecados, né? Tanto da valorização do próprio praticante, quanto do produto que é entregue, né? É Para quem isso. está para quem tá começando, né? Pois é, Bruno, mas eu acredito que isso aí vai evoluir, vai mudar, né? Quando a gente conseguir descobrir esse mistério, esse questionamento aí, que já é para a gente estar pensando, né? Vários professores devem estar pensar, né? E até Isso. compartilhar para a gente ajudar todos, né? Eu acho importante, principalmente as pessoas que estão, né, à frente, identifica isso aí, em qualquer professor, alertar, porque aí é uma sucessão em cadeia, porque o cara que tem uma experiência ruim ali na academia tal, ele vai falar para outro, o cara não quer nem saber jiu-jitsu, ele vai ter aquela experiência. A mesma coisa é a experiência boa, né? Então tem que fazer essa Isso. corrente aí do bem para o jiu-jitsu crescer cada dia mais. Aí o Guinho falou aqui, ó, que acredita numa federalização simplificada, unificada, seria altamente viável. Arthurzinho botou aí, acredito que o fato de ser uma arte marcial filtra um pouco o público, porque muitas pessoas têm uma visão errada sobre o que é a arte marcial e jiu-jitsu, verdade também. E isso, Mas eu acho que é concordo isso, plenamente. a gente tem que ir colocando essa semente, como você É, colocou no seu chefe, entendeu? é. Como que naquela época era bem pior, né? A galera achava que era Pô, briga de rua, é isso, né? entendeu? Mudar, os professores se unirem, né? Fazer Isso, mesmo, passar essa mensagem passar esses benefícios do jiu-jitsu, né? Que tá aí. E se tiver algum que esteja fugindo um pouquinho, né? Que tá lá na mentalidade antiga, chamar, conversar, para mudar, porque quando um ganha, todos ganham, entendeu? Eu acredito é nisso, o, Bruno. é o que Fábio Gurgel fala, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto com ela, né? E isso, é isso aí. O jiu-jitsu melhorou muito, apesar de a gente tá falando aqui, né, ainda que ainda precisa melhorar, mas melhorou muito de lá daqueles tempos, né, antigos para cá, melhorou muito. E a tendência é melhorar cada dia mais, né? Tá se tornando cada vez mais profissional. Muitas pessoas tá tendo mais visibilidade, né? E isso aí, a gente tem que estar sempre aí perto disso aí, né? Temos Uhum. atletas consagrados aqui na Bahia, né? E surgindo cada vez mais. Mas isso a gente tem que valorizar, meu irmão. Valorizar nosso produto. Beleza, Beleza. Bruno? Botaram mais uma coisa aqui, ó. Uma das coisas que eu acho, Janderson, agradável É. ao chegar no CF é a preocupação do mestre com o dia
com o dia a dia de cada aluno, faz parte do produto, verdade. O CT, eu acho que ele quis dizer, né? É, CT. É, Também é isso. Eu acho que tem que se descobrir isso mesmo, né? Que cativar o aluno, né? Para o cara se sentir bem, como nós aqui que estamos vendo essa live e gostou do jiu-jitsu, né? Muitas pessoas isso, podem gostar, né? Isso com tudo tem que ser certeza. trabalhado. Eu acho que eu estou vendo as suas últimas aulas, eu estou vendo que você está indo nessa direção, né? Tentando modificar e até para aumentar, né? Porque tem uma rotatividade alta, né, mestrão? De Com alunos, né? certeza, Você não consegue manter muitos alunos por muito tempo. Tem a isso, sazonalidade, Salvador é uma é, cidade de festa e tal. E é, tem também a questão dos alunos saírem, entrarem e ficar sempre. Você sempre fica com o mesmo número praticamente de alunos, né? isso. Essa rotatividade é muito grande. Então, a gente tem que descobrir uma forma aí de prender mais, né, esses alunos aí. Mostrar, né, esses benefícios e saber enxergar, a ter paciência. Eu acho que o ponto-chave é isso, é ter aquela paciência, né? Porque o jiu-jitsu, por ser um esporte complexo, demanda um tempinho para o cara sentir mesmo a arte, né? Então, se o cara chegar lá com a vaidade muito grande, né, com orgulho, então ele vai ficar lá um mês no máximo e vai sair. Porque ele vai achar que tá, não, eu tô só me dando mal, né? É aquele negócio, Bruno, que lidar com a frustração, né? Então a gente tem que passar Uhum. aí aos poucos, tem que fazer esse acompanhamento até passar essa fase e aí Mestrão, tá solta dando ele. aqui 10 segundos para encerrar. Eu vou abrir a Pronto, outra daqui a pouco. Nesse instante aqui, galera. Vai encerrar e eu vou abrir outra. Quer concluir, mestre? pronto. Quer concluir sua última fala? Não, de administração tá beleza aí, Brunão, né? Pronto. Então vamos para o próximo tópico. Pronto. Como é que tá aí, mestrão? A Covid aí, como é que foi? Como é que foi esse baque da Covid aí para você? Como é que você está tratando aí? Como é que você está fazendo? Pois é, Brunão, foi um baque muito grande, né? Não só para mim, mas para todo o planeta, né? E para o nosso esporte, principalmente, porque o jiu-jitsu é um esporte de contato, né? Então, esse vírus, qual é todo mundo prega que para evitar ele tem que evitar contato, né? E como é que faz jiu-jitsu sem contato? Então, foi um baque grande, né? Muita gente também, a renda baixou. Então, nessa questão das mensalidades, foi 95%, né? Tem uns alunos que ainda estão mantendo as mensalidades, que eu queria até falar aqui nessa live, que essas mensalidades que eu estou recebendo nessa época de Covid, eu não estou prestando o serviço, né? Então vai ser tipo um adiantamento, né? Hum. Então está sendo um adiantamento para quando voltar a gente vai abatendo aí nas mensalidades. Mas é assim, Bruno, é um impacto mundial, né? Então qual é o principal objetivo da gente? É se cuidar, né? A economia ela vai se recuperar futuramente, né? Então, se a gente pegar essa doença e morrer, já não tem mais jeito. Então, a gente está enfrentando da melhor maneira possível, né? Se cuidando, prevenindo, né? E eu acredito que a gente, na volta, né, vai voltar ao jiu-jitsu. No começo, a gente vai ter que se adequar a alguns protocolos até normalizar. Eu acompanho muito, eu tenho amigos que trabalham na China. Lá na China já está normal. Eles voltaram, né? Inicialmente fazendo o jiu-jitsu sem contato, né? Para o jiu-jitsu fica até meio estranho, né? Fala, pô, esporte de contato. Mas eles faziam tipo um aquecimento, né? Então, para a pessoa que está procurando uma atividade física, né, para manter a forma, tudo bem. Ficaram, se eu não me engano, um mês dessa forma, mantendo o distanciamento. E agora já está normal, já estão treinando sem máscara, como, né, nada tivesse acontecido, né? Sempre também tomando cuidado, né, que a gente vai ter que ter sempre isso aí. Isso aí vai ser agora para sempre, né? Com a questão da higiene, de tudo, kimono, tatame, isso aí vai ser para sempre. Foi uma coisa que o Covid despertou na gente, né? Então, são noções básicas mesmo de higiene, vai ter que pegar no pé agora mais firme
E é isso aí. Agora é pensar daqui para frente, né? No primeiro momento, a gente está meio de mãos atadas, não tem o que fazer, temos que respeitar aí né, o que está determinando os governos, né, municipal, estadual, federal, e, e depois a gente vai ter que ver o que tem que fazer, né? Eu queria dar uma sugestão aos professores, né, assim como eu que aluga espaço, entrar em contato com os proprietários para negociar e as pessoas estão sendo bem receptivas nisso aí, né? Fazer acordos para pagar depois, pagam uma parte, porque eles também têm funcionários lá que mantêm o espaço, né? O espaço precisa de uma manutenção. E futuramente, quando voltar às atividades normalmente, eles acertam. Então, isso é o que a gente tem que fazer hoje, né? É esperar aí as decisões e para depois voltar. É muito difícil, né? Porque a gente, todos aqui já está acostumado com atividade física, a gente sente falta, não só da atividade física, mas do convívio com as pessoas, que é principalmente isso aí que faz muita falta, né? Você está ali no dia a dia conversando, vivendo, né? Essas relações humanas que são as coisas mais importantes que existe. E o jiu-jitsu nos propicia isso, né? Essa interação. Mas agora é esperar passar, né? Voltar sempre obedecendo, né? O Ministério da Saúde, tudo certinho para a gente preservar nossa principal riqueza, que é a nossa saúde, né? E aí voltando aos poucos. Por essa dica é muito importante aí os professores buscar mesmo negociar para o CT não acabar com o CT, né? Porque cada CT que fecha é uma dor no coração muito grande, né? Já Ou teve alguma notícia, mas alguma notícia de algum CT fechando já? Ou... já tive, Bruno, de vários CTs que, infelizmente, o professor não conseguiu, né, honrar com compromisso no negócio de aluguel. Então, tem pessoas que são bem compreensivas, agora tem outras que, às vezes, depende daquilo, né, para viver, não pode nem abrir mão. Então, infelizmente, eles deixaram, mas eu acredito que quando voltar às atividades normais, eles vão retornar e mais forte, né? Então, tem que ter esse cuidado, conversar, ligar para os donos, né, se o cara alugar o espaço, conversar e quando voltar, seguir os protocolos. Agora, o mais importante é seguir os protocolos, né, que os governos estão sugerindo aí para a gente, né? Ouvir a galera, os cientistas, né? Eles que têm o conhecimento. Então, nosso principal objetivo é manter nossa saúde, né? A gente está fazendo esse sacrifício, mas quando passar, a gente vai voltar aí firme e forte. Mestrão, e você vai É. voltar daquele jeito lá da galera de ter determinado Hum. número de alunos pro tatame, ter distância, fazer só drill, Isso. sem bola? Bruno, eu vou ter que adotar os protocolos que estão sendo sugeridos aí nas academias, entendeu? Então, eu vou seguir tudo direitinho, vai ter uma quantidade de aluno específica. No primeiro momento, fazer aqueles drills, né? E depois vai se regularizar, né? Eu confio muito na ciência, entendeu, Brunão? E também, meu principal objetivo é preservar nossa saúde, entendeu? Então, eu vou seguir todos os protocolos que forem sugeridos. Voltar na época certa. Eu sei que é difícil tudo, né? É muito importante, é um impacto muito grande, né? Um impacto psicológico, financeiro, tudo. Tudo foi impactado. Mas nessa hora, a gente tem que usar o quê? O jiu-jitsu. Uma das lições do jiu-jitsu, né? Que é o quê? A paciência, é esperar o momento certo, né? O jiu-jitsu me ajuda muito em todos os aspectos da minha vida. Essa coisa assim, você me vê uma pessoa, as pessoas me olham e falam, não, o mestre é uma pessoa calma, mas eu tive que trabalhar muito isso, né? Até hoje trabalho. Então, nessa hora a gente tem que fazer aí o jiu-jitsu mesmo mental, né? Trabalhar isso, assim, o que é que o jiu-jitsu me ensina nessas horas de crise, né? Quando eu tô ansioso aí, se eu tiver lá, o cara me pressionando, eu vou ficar ansioso, vou criar uma fobia, ele vai me finalizar.
Não, agora é parar, analisar, ver o que as pessoas estão fazendo, né? Nos outros países que foram afetados primeiro. Pô, ó, então tá seguindo. Eu tive uma grande esperança, Bruno, porque eu vi, né, que lá na China agora já tá normal. Então, eu acredito que aqui, apesar das várias dificuldades que a gente tá tendo aí, né? Mas eu acredito que vai também se normalizar, né? Então é ter cuidado, né? Não dá pra gente ficar. O Covid impacta muito porque são muitas pessoas que foram mortas, né? Então isso aí a gente pensa, né, nas famílias que perderam entes queridos. Então isso aí é uma coisa muito triste mesmo, né? É muito triste, então tem que servir de lição pra gente valorizar mais as pequenas coisas, né? O contato, as relações. Pô, tô com vontade de ver um amigo, mas não posso. Antes eu tinha todo o tempo do mundo. Às vezes até inventava uma desculpa, não, não vou não. Hoje, né, a gente sabe da importância, né, das relações humanas. O ser humano é um ser social, né? Não dá para ser feliz sozinho e não dá para ser feliz com um monte de gente sofrendo, né? Então, a gente tem que tirar essa lição aí. E a mesma coisa o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ok, você não treina jiu-jitsu sozinho, né? Você pode até fazer um drillzinho, mas para você evoluir mesmo, você precisa de outra pessoa. Isso, verdade. Então, são ensinamentos que a gente traz para a vida mesmo, entendeu, Bruno? O tempo todo eu vivo jiu-jitsu o tempo todo. Então, essas lições a gente também estabelece essas relações, entendeu? Mas a gente tem que seguir todos os protocolos, se cuidar direitinho, porque é uma doença séria, né? E o que vai fazer a diferença é você ficar em casa, quando puder ficar em casa, entendeu? Sei que essa questão financeira, pô, é horrível. Tem pessoas que não podem mesmo ficar em casa, tem que trabalhar, mas você que pode, fique em casa, tenha os cuidados certos, use máscara, lave as mãos, para proteger você e ao próximo, né? Então é isso, Bruno. Eu tô com esperança aí que, não sei, não posso precisar exatamente, mas já está mais perto do fim do que antes. Então a gente vai voltar aí É, tomando todos é os cuidados aquela, poléveis. o senhor tem aquela, É, aquela visão do copo o meio cheio, né? Em vez de olhar o copo é, na metade, em vez de olhar o copo meio vazio, você tá vendo o copo meio cheio, né? isso, Otimismo isso aí. Isso meu, aí, mas. Bruno. Viu? E aqui, aproveitando, Bruno, queria agradecer muito a todos os meus alunos, né, todo mundo que está comigo, não só no jiu-jitsu, mas como na vida também, né? Porque o jiu-jitsu foi um dos principais instrumentos que juntou, né, a gente, mas a gente estabelece relações ali que são relações riquíssimas, né, para a nossa vida, né, de amizade, de companheirismo. E pessoa, uma coisa que também me deixa muito feliz que são pessoas que têm visões diferentes, né? Pensamentos diferentes, mas quando tá ali, tá vivendo todo mundo junto, todo mundo bem, um brincando com o outro. Então, isso que a humanidade precisa dessa tolerância, né? Dessa questão do respeito ao próximo, ao ser humano, porque às vezes a gente vê aí nos noticiários a humanidade parece que está regredindo nesse aspecto, né? De aspecto de relacionamento. Então, isso o esporte nos ensina, porque não é o que a pessoa tem uma visão diferente da gente, que é uma pessoa ruim, né? E essa Covid vem nos ensinar justamente isso. A gente precisa um do outro, né? Ninguém se vira sozinho. Não existe. A gente precisa um do outro, né? Porque a união que faz a força. Beleza, Brunão? Certeza. Mestrão, Ah, abrir espaço para a galera perguntar aí, fazer perguntas ao pronto. mestre. E Ah, enquanto a galera Brunão, tá elaborando as... tem a dica de literatura. Isso, é isso, é que eu já tô dando para a galera já Ah, ir perguntando. Enquanto isso, a galera tá pronto. elaborando a pergunta. Queria ver com o senhor aí um livro para indicar para a galera nessa quarentena aí, galera ler. Pô, Brunão, eu me lembrei de um livro que eu li, não foi por agora não, tem muito tempo. Esse livro se chama Otelo, de Shakespeare. É Otelo, Hum, o Moro de Veneza. Mas é um livro, Brunão, que a história se passa em 1603, mas é um livro atemporal.
porque nesse livro você vai encontrar a questão, né, dos ciúmes, né, a questão da fake news, né, que houve um fake news lá que deixou a cabeça de Otelo louca, e também a questão do racismo, né? Eu só vou dar uma introdução aí, não vou contar o livro não para a galera ler. Otelo era um general mouro, né? E o cara é mouro, o cara é negro, né? E era um general que venceu várias batalhas. E aí ele foi para Veneza, tinha a filha do senador de Veneza, Desdemona, e ela se apaixonou por Otelo, né? O mouro. Então aquela galera, né, racista, ficou meio assim com o pé atrás. O senador tentou ligar para um cara mais importante, né, para tirar Otelo da jogada, mas Otelo era um grande general, então ele tinha, né, poderes, grandes poderes. E aí ele casou com Desdemona. E aí o que é que acontece? Ele tinha um jovem chamado Cássio, que ele nomeou tenente. Só que essa vaga de Cássio, quem queria era Iago. E aí Otelo partiu para uma guerra, ele botou Desdemona num navio diferente, teve uma tempestade e ela chegou primeiro na ilha. E aí Iago, para se vingar de Otelo, que nomeou Cássio como tenente, inventou uma história que Desdemona estava traindo Otelo com Cássio. E aí que vai gerar a história, né? Desenrolar aí. Então, Otelo, Então, o Mouro de Veneza? isso. É um Entendi. livro muito famoso de Shakespeare, né? Mas me atentou aí Hum, nessa época que a gente vive aí, né? De história de racismo, você vê quanto a gente tem que evoluir, né? De 1603, 400 e quantos anos? 417 anos, a gente não evoluiu ainda. O que é isso, rapaz? Né? Parece que é, é uma história atual, né? Então, essa é a minha dica aí, que é um livro que vale bastante a pena aí de ser lido e que conta essa história aí do Moro, Otelo. E a galera vai se massa. divertir bastante. Você acha esse livro aí na internet aí, dá para baixar de boa, entendeu? Em PDF. Então é um Entendi. livro muito bom que eu lembrei esses dias aí, tô passando aí para vocês. Já botou, mestre, eu ia ler, mas o senhor já falou tudo. Não, tem muitas histórias aí, Julião. Dá Ah, para desenrolar bastante. E aí, Brunão, tem alguma pergunta aí? e aí, galera, alguma pergunta para o mestre? Pode falar que eu vou fixar aqui, que o mestre vai responder. Vocês estão saudade do mestre aí. Pode perguntar o que quiser aí, o mestre vai responder tudo. Pronto, Julião, responde tudo aí. seu miúdo que tá furando aí, mestre, a quarentena, fazendo treino clandestino, seu miúdo. Pô, pois é, não pode não, meu. Tem que. Sei que é difícil, meu irmão, mas tem que sossegar. Ah, Bruno, mais cedo aí, Pitoque comentou aí do meu penteado, falou que gostou. Valeu, Pitoque. Dei até uma ajeitada aqui na barba. Deu um grau, né, mestre? Deu um grau. E tô na expectativa aí dessas lives aí que vão vir, viu, de Léo e Arizão. É. Sim, falando nisso, amanhã a gente tem a live de Arizão, 2h30. 7 horas tem a live com o mestre Igor sobre os bastidores de campeonato, né? Interessante para a galera que quer conhecer como é que funciona, como é que organiza, como é a organização deles, quem trabalha no campeonato. Sábado a gente tem Massa. Léo, 2h30 com o Léo Croix, sobre a vida de competidor aqui em Salvador, né? As dificuldades que ele tem. E domingo a gente tem a live com o Guinho. Guinho vai falar Boa, sobre essa live. as lesões do jiu-jitsu, né? Ele é fisioterapeuta, vai dar uma visão pra Hum, gente aí, quais são as Boa, principais massa. lesões e como se prevenir, né? Pronto. E o bônus aí, eu e o Arthurzinho, a gente está articulando aí para fazer uma live de análise de luta. Pô, Então, para massa, Bruno. quem quiser aí pode já estudar a luta do PAN de 2017 entre Cobrinha e Queixinho. Já pode dar uma olhada Hum, nessa luta, porque ele vai avaliar os principais pontos da luta aí, ele já está me dando os pontos para a gente poder fazer a live, vai ser pelo Instagram mesmo, vou botar aqui no computador e ele vai
falando e eu vou pausando aqui o vídeo para ele. Ó, Brunão, Arthurzinho me fez uma pergunta aí, ó, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Pode responder, mestrão. Pô, Vou Arthurzinho, fixar. beleza. Arthurzinho, tem uma coisa que eu uso muito da administração para dar aula de jiu-jitsu. É porque assim, ó, a forma de motivar as pessoas. Existe dois tipos de pessoas, né? Tem pessoas que se motivam pela, pela grana mesmo, né? Pelo pagamento, né? Isso voltada à organização, né? Que era chamada homos econômico, né? A pessoa que é movida por dinheiro. E tem a pessoa que é movida pelo reconhecimento do seu trabalho, né? Que é a pessoa que é homos humanos. E isso eu uso muito no jiu-jitsu, né? Então, lá no jiu-jitsu, meu papel maior é motivar as pessoas, né? Então, eu trabalho com isso, né? Nessa questão da motivação. Porque o jiu-jitsu, você sabe, né? Que é um esporte muito complexo. Então, se você o tempo todo estiver batendo, não é a questão de ser falso, não, né? Mas é a questão de motivar, de mostrar à pessoa que aquele trabalho que ela está fazendo ali não é em vão, que é um passo para ela conseguir a evolução, para ela melhorar, né? Para ela conseguir fazer a movimentação perfeita. Então, no começo, eu não sei se você já notou, eu nem cobro muito essa questão dos detalhes. E a partir quando ela começa, eu falo, pô, meu irmão, valeu, você fez bem. Então, a cada pedacinho que ela vai obtendo sucesso com essa motivação que eu vou fazendo, no final, a pessoa já está fazendo a movimentação ali bem. É uma das coisas da administração assim, que eu uso, que eu acho que é mais importante do que tudo aí, até do que a questão financeira mesmo. Eu já, nas organizações, quando o meu trabalho era valorizado, para mim era, eu tinha, a recompensa era maior do que se o cara me recompensasse em grana. Beleza? Valeu, Arthurzinho. Mais alguma pergunta aí, mestrão? Enquanto a Hum, galera elabora a pergunta, você pode falar aí hum. sobre o CT, as aulas, né? A equipe, para Ah, galera, pronto. para quem quiser ir lá fazer um treino, começar a treinar. Isso aí. Vendo seu peixe aí, Pô, mestrão. pronto. Então a gente tá. Nosso CT fica na academia Evolute, né? Que é ali na entrada do Engenho Velho de Brotas, ali na rua Boa Vista. Temos aulas pela manhã, segunda, quarta e sexta, 6 horas da manhã. De segunda a sexta, 4h30. E de segunda a quinta, 19h30. Então, apareçam lá que para conhecer nosso trabalho, que vão ser bem recebidos lá. E vai ser muito gratificante para mim ter a oportunidade de mostrar um pouquinho, né, dessa arte tão maravilhosa que muda vidas, né? Que é nosso guia de vida, que é o jiu-jitsu. Beleza? Valeu, Arthurzinho fez Brunão. outra pergunta. Arthurzinho inverteu a pergunta aí, mestre. É. Tem, uma, tem alguma coisa no jiu-jitsu que você usa na administração de empresa? Pô, Arthurzinho, uma não, várias coisas. Agora, uma das coisas mais importantes que eu uso, não só na administração, mas como na vida mesmo, é saber manter o controle sob pressão. Então, isso é uma das coisas que eu uso mais na vida, né? Não só quando eu estou resolvendo um negócio, mas na vida mesmo, quando pinta aquele negócio com uma pressão muito grande, um estresse muito grande, eu paro, respiro, mentalizo, né? Como se tivesse o cara pegando minha lateral ali. Você sabe, né? Quando pega a lateral, o bicho já tá pegando. E aí fala, pô, como é que eu vou resolver isso aí? E tem várias outras coisas, né? Às vezes você tem que ceder para progredir. É uma das coisas também que a gente usa no jiu-jitsu, né? Às vezes o cara ali tá ali te finalizando, você, porra, vou dar meu braço aqui para ele ir no braço e eu conseguir sair desse estrangulamento. Então tem várias coisas que a gente usa do jiu-jitsu na vida, né, e nos negócios.
o jiu-jitsu realmente, Arthurzinho, como eu falo, é um guia mesmo de sobrevivência, né? Tudo eu faço eu já confundo a minha vida ao jiu-jitsu e tudo eu estabeleço uma comparação com o jiu-jitsu, né? Em tudo aí. Vou até contar um episódio, Brunão, que aconteceu aqui, rapaz. Fica à Passei vontade. passei um perrengue aqui com as abelhas. Sim, Eu, quando aí, bot, mestre. eu botei uma prateleira, rapaz. Foi no sábado, 7 horas da manhã, escuto um barulho. Ah, E aí, pô, quando eu entrei no quarto, Bruno, a prateleira tinha caído e a colmeia da duas abelhas tinha caído também. Aí o que é que eu porra. fiz? Eu poderia ficar desesperado e levantar de vez, né? Aí usei o juízo também, né? Eu tive paciência, respirei, levantei a colmeia, coloquei lá. Teve uma caixinha que estava danificada, aí consegui fazer a transferência, né, de uma abelhinha para outra caixinha. Procurei a rainha, vi que uma estava intacta, a outra nem tanto, mas aí, ó, como é importante o conhecimento em tudo na vida, né, Bruno? É outro conselho que eu dou também. Tudo que você se propõe a fazer, estude antes, né? Não só o jiu-jitsu ou criação de abelha. Eu fiz uns 3 cursos de abelha. Tem uma abelha que ela é uma melípona, né? Então, na célula de cria dela, 25% ali nasce uma princesa, que vai se tornar uma rainha. E nessa caixa que caiu, infelizmente, uma rainha morreu na caixa, né? Por conta da queda. Aí o que é que eu fiz? Eu tinha 2 caixas da abelha Uruçu. Eu peguei uma célula de cria madura e coloquei lá que vai nascer 25% tem potencial de nascer uma princesa que vai se tornar uma nova rainha. Se eu não tivesse esse conhecimento, perderia a colônia totalmente, entendeu? Então isso é Entendi. só para exemplificar, só para dar um exemplo, que tudo na vida que a gente faz, o mais importante é adquirir conhecimento, né? E no jiu-jitsu a gente tem várias oportunidades de adquirir conhecimento. Essa questão do campeonato mesmo, Brunão, é uma coisa até oriental, mas que a gente aqui do Ocidente não valoriza muito. O processo, até você chegar ao campeonato, o caminho, é mais importante do que o campeonato em si. Entendeu? A gente aqui no Ocidente valoriza a questão final, né? Vou lá, lutei, ganhei. E não valorizo Sim. até você chegou lá, o treinamento que você teve, tudo aquilo que você passou. Então, tudo é importante, né? Não só a questão final, como eu vi na live de Arthurzinho, teve um campeonato que ele nem ganhou, mas foi um campeonato que marcou ele, né? Que ele se sentiu bem. Porque ele sabe que o processo até ele chegar lá, saiu daqui, de Salvador, foi para o exterior. Então, rapaz, isso aí, a gente tem que dar importância para isso aí, o caminho que a gente trilha, que é, às vezes, até mais importante do que o resultado final. Entendeu, Bruno? Verdade. Eu tô vendo muita live e vejo muitos atletas Hum, falando sobre isso, mas eles falam disso quando já hum. estão lá, né? Quando já No conquistaram tudo, topo, eles falam, né? pô, o caminho foi Hum, muito importante. Mas eles falam é, que lá na hora, né? Principalmente a galera que veio hum, muito da parte mais humilde, né? Era mais hum, humilde mesmo, era vida ou morte os campeonatos, né? Se ele perdesse aquela ah, etapa, ele ficava assombrado, né? E hoje ele vê que todo esse processo, esse caminho dos campeonatos que ele participou, das vitórias e das derrotas, foi muito mais importante do que as medalhas, né? Que as medalhas foram apenas momentos, né? Que é o momento da isso, vitória, a alegria, a conquista, mas depois, com o tempo, aquele momento passa. E o que realmente ficou, ele já mais velho já e mais experiente, o que ficou mesmo foi o percurso todo, né? Os treinos, né? Quem ajudou, as derrotas que ele teve, isso aí é é isso massa. aí. Tem um canal chamado Mente Blindada que ele entrevista vários atletas, ele fala, eu tenho um foco muito nisso aí, né? Da mente do cara, né? Na competição. Beleza, Bruno? Então, beleza. Tem mais alguma pergunta aí, Bruno? Por enquanto, ninguém lançou mais nenhuma pergunta, não, mas aqui, para mim também já tá safo aqui. Se quiser falar Então tá de mais, boa, né? Não, só tá aí vou fazer uns boa. agradecimentos aí, viu? Rapidinho, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A abelha você Hum, consegue. Essa abelha que você pegou, você consegue definir se hum. ela é macho ou fêmea? Consigo, Brunão. Consigo identificar se é uma operária, se é uma princesa, se é uma rainha. Porra! Que a gente estuda, Sabia né, não. as características de cada abelha. Viu, Brunão? Queria fazer uns agradecimentos aí.
Pronto. Primeiro queria, ó, eu vi que entrou aí na live, queria agradecer muito a Academia Evolute, né? É o Sim, lugar onde a gente treina lá, tem essa todo o apoio, academia aí. né? De Vitão, Seu Domingos, Cabo Telo, todo mundo lá, toda a equipe da Academia Evolute, queria agradecer muito, né? Porque são pessoas que nos acolhem lá e durante esses anos aí um convívio assim excelente. Queria agradecer também vocês, né, que são meus alunos e professores. Pô, queria agradecer muito mesmo, porque vocês que me dão a oportunidade de viver esse sonho, né? De estar aí com vocês, ensinando e aprendendo, né, com o jiu-jitsu. Queria agradecer muito mesmo. E queria agradecer também todo mundo aí que participou aí da live. E queria também agradecer Brunão aí, né, por ter tido essa iniciativa aí, Brunão, maravilhosa. Tô aprendendo muito aí nas lives, viu? E, pô, continua esse trabalho aí, meu irmão. Tá sendo magnífico. Todas as pessoas que você trazem aí, todo mundo excepcional. Cada dia já tô esperando aí amanhã de Arizão, de Léo, de Arthurzinho aí, vocês comentando as lutas aí. Iniciativa é excelente, né? Pra gente ter esse contato também. Que mesmo que seja um contato virtual, mas já mata aí um pouquinho a saudade. E falar com a galera aí pra ter paciência, né? Vai ser refletir sobre o assunto, né? Sobre essa questão do Covid, nesses momentos que a gente está em casa aí, para refletir sobre tudo, sobre as questões da vida, né? A importância da família, dos amigos, do nosso esporte, de tudo, viu? E tô com uma saudade grande aí de vocês, mas eu sei que logo logo a gente vai estar junto aí, fazendo aquilo que a gente ama e compartilhando aí nossos conhecimentos, tudo aí, né? Nos ajudando, que é o principal aí. Também tô com saudade, viu? Pablo, Paulinho, a galera aí. Também amo muito vocês aí, Dogão, Arthurzinho, todo mundo aí, viu? Te E é isso amamos, aí, mestre, te Brunão. amamos. Pô, é isso aí. E muito obrigado mesmo aí por tudo, meus irmãos, viu? E todo mundo aí, as meninas também, viu? Todo mundo aí que vão voltar aí firme e forte aí. Isso é, Bruno, outra coisa que eu queria falar, um negócio que eu fico muito orgulhoso, né? Das pessoas que treinam lá com a gente. Por exemplo, tem Andresa, sua esposa, né, Brunão? Tem o filho, Pietro, filho de Jason. Arizão, a família toda de Arizão já treinou comigo, né? Nara, Sim. Lorina, Luan, até Mutinho fazia lá. Então, isso é uma forma, assim, de confiança, assim, que não tem tamanho, né? Então, eu fico muito orgulhoso disso aí, das pessoas, né, ter essa confiança, né, lá no nosso espaço e que é uma verdadeira família mesmo, né? Eu sempre falo isso, não é da boca para fora, que a gente é uma família, todo mundo assim lutando para ajudar um ao outro. Isso me deixa muito feliz, que é um legado que a gente vai deixar, né, para a vida toda. Viu? Muito obrigado mesmo, viu, meus irmãos? Valeu, Valeu, Brunão. mestrão. Obrigado aí, mestre, viu, pela disponibilidade. Tamo junto Pronto. sempre. Desde Isso sempre aí, tamo meu. junto. Até Com depois do fim, certeza. como diz a Arizão. E se Verdade. espirrar, Né? saúde. Valeu, obrigado, Brunão. Um abraço aí, meus Doce, irmãos. mestre. Doce, galera. Valeu, Valeu. valeu.